o Filipe Santos Costa, que é investigador associado do Instituto de Defesa Nacional, o embaixador jubilado Mário Godinho de Matos. Muito boa tarde aos dois, obrigada por estarem connosco. Senhor embaixador, começo por si e pelo fim desta primeira fase negocial. De facto, estas delegações, principalmente a dos Estados Unidos, tentou adotar um tom diferente daquilo que o presidente dos Estados Unidos tem aplicado. Será por isso que, se calhar, se vai conseguir colher alguns frutos depois destas conversações? Muito boa noite. Sim, esperamos que sim. Esperamos que saia daqui alguma coisa de positivo. Evidentemente que a abordagem é diferente, porque os interlocutores são diferentes. Digamos, a pessoa que lidera do lado americano é diferente e, portanto, obviamente que podemos esperar resultados um pouco diferentes também. Talvez esta primeira fase é uma fase em que se pretende, e isso acabou de dizer, que o ambiente foi positivo. Há uma grande desconfiança entre as duas partes. E em qualquer processo negocial, de facto, é preciso restabelecer alguma confiança, porque sem um mínimo de confiança não há negociação possível. E, portanto, talvez estejamos nessa fase, uma fase também técnica. O que se dizia é que nestas primeiras horas se iria proceder a uma análise técnica inclusive do modo como estava a decorrer o cessar-fogo e, portanto, pode ter sido uma fase preliminar, mas que é muito positivo que tenha tido resultados que nos parecem positivos. Evidentemente que isto é um processo muito complicado, as posições estavam muito extremadas, é de facto muito importante que algum clima de confiança se gere entre as duas partes, porque depois veremos, enfim, no curso dos próximos dias, o que é que sai daqui, se há algum acordo de mínimos possível, se há alguma dilatação do cessar-fogo. Nestes processos, o que é mais importante é talvez começar bem e começar com um mínimo de confiança, porque depois pode-se criar aqui uma dinâmica própria da negociação. Mas, Filipe Santos Costa, é natural que, se calhar, o Irão avance para estas conversações com um pé atrás, no sentido de que, da última vez que estavam a decorrer negociações, houve ataques de larga escala em território iraniano. Portanto, é natural que haja alguma desconfiança por parte do regime Ayatollah? É natural que haja essa desconfiança. Tem havido um processo negocial longuíssimo. Não nos podemos esquecer dos fundamentos, dos alegados fundamentos ou das justificações apresentadas pelos Estados Unidos e por Israel para este ataque ao Irão, que é um ataque de legítima defesa preventiva, face a três temas que são imputados pelos Estados Unidos em prol de Israel, portanto, legítima defesa em prol de terceiros, que é de facto possível no direito internacional, que é o programa nuclear bélico, com mísseis balísticos, meios de entrega de armas nucleares, eventualmente, o apoio a redes terroristas transnacionais e a intenção declarada, que faz parte do programa político da República Islâmica do Irão, o fim de Israel. No caso, referem-se a Israel como entidade sionista, como um Estado racista e, portanto, propõem o fim do Estado de Israel. Agora, isto era o ponto de partida. Quando o Irão coloca a fasquia, que apresentavam agora no ecrã, de pôr como pré-condições aquilo que já são, no fundo, consequências da guerra, como seja reparações de guerra. Reparações de guerra só são pagas por quem perde. E os Estados Unidos e Israel não perdem esta guerra. Aliás, a guerra... Mas não aceitaria tal humilhação? Não é uma questão de humilhação. Quer dizer, não faz sentido. A justiça da guerra é sempre dos vencedores. E, portanto, são sempre os vencedores que ditam, não é? Quer dizer, tudo o que foi feito pela Alemanha e pelo Japão foi considerado crime de guerra a posteriori e nem as bombas atómicas foram consideradas, de que os Estados Unidos largaram sobre o Japão, foram considerados crimes de guerra. E, portanto, nestas questões, a justiça é dos vencedores. E, neste caso, se os Estados Unidos atuaram em prol de Israel, neste contexto de uma legítima defesa preventiva em prol do seu aliado Estado de Israel, não haverá nunca, obviamente, lugar a reparações de guerra.
e também nunca haverá uma cedência de uma autoridade do Irão sobre o Estreito de Hormuz. Isso é absolutamente irrealista pensar nisso. Agora, não devia ter sido surpresa para os Estados Unidos que o Irão fechasse a circulação no Golfo Pérsico, porque foi precisamente assim que o Irão acelerou o fim da guerra do Iraque-Irão. A guerra Iraque-Irão, quando o Iraque atacou o Irão, acabado de sair da Revolução Islâmica em 79, o Iraque atacou o Irão em 1980, a guerra acabou em 88. E uma das coisas que ajudou a que a guerra acabasse, uma vez que na altura todo o mundo, Bloco de Leste, na altura da União Soviética, e Bloco Ocidental apoiava o Iraque, foi precisamente o facto do Irão ter começado a impedir a navegação no Golfo Pérsico. Houve, aliás, até um caso julgado no Tribunal Internacional de Justiça, em 2003, o caso Irão Plataformas Petrolíferas, em que o Irão pôs os Estados Unidos em tribunal, digamos assim, por terem destruído plataformas petrolíferas iranianas, violando um acordo de amizade entre os dois países de 1955. E porquê que os Estados Unidos destruíram essas plataformas petrolíferas? Porque estavam a ser usadas para atacar a navegação já na altura no Golfo Pérsico. A navegação de petroleiros e navios metaneiros, portanto, navios de transporte de gás natural, por exemplo, do Kuwait. O Kuwait, na altura, pediu o patrocínio, pediu que vários países, Reino Unido, Estados Unidos, até a União Soviética, passassem a pôr os seus pavilhões, que os seus navios navegassem com a sua bandeira. E, precisamente, muito semelhante ao que acontece agora, houve um pouco de tudo. Houve navios kuwaitianos petroleiros atacados por rockets de forças iranianas, houve navios de guerra norte-americanos que escoltavam esses petroleiros em baterem em minas, e houve até, por engano, ataques de aviação iraquiana a navios de guerra de potências ocidentais. E, portanto, nada disto devia ter sido surpresa. Mas tudo isto é posterior ao próprio início da guerra. Eu acho que o que é aqui realista é um caminho de convergência do Irão com as pretensões ocidentais de abandonar o apoio às redes transnacionais de terrorismo. E não nos podemos esquecer que o Irão tem vindo a perder posições. Perdeu, por exemplo, a Síria, que era fundamental para a logística contínua do Irão até à fronteira com Israel, nomeadamente ao sul do Líbano. Com a viragem do Iraque, digamos assim, em 2003, na sequência da invasão americana, o Irão passou a ter um contínuo terrestre até à fronteira com Israel, sendo o Irão o inimigo declarado de Israel e, portanto, um contínuo que, através do Iraque, da Síria, chegava às populações xiitas do sul do Líbano e ao Hezbollah, que de facto as representa. E, portanto, há os Houthis, há uma série de proxies iranianas que têm sido fragilizadas. Proxies iranianas que não são só proxies iranianas, correspondem às realidades políticas dos seus países, mas tem havido esse enfraquecimento. Agora houve, claramente, podemos dizer tudo de todas as maneiras, mas houve bombardeamentos intensíssimos, há com certeza muita destruição e há com certeza muitos recuos no programa nuclear e no programa balístico iraniano. Se houver uma convergência iraniana nessa matéria, poderá haver uma convergência norte-americana de se voltar a conversar como havia antes, até antes desse momento que falou, sobre um aliviar das sanções que foram impostas ao Irão no âmbito do Tratado de Não Proliferação, um descongelamento dos ativos, agora reparações de guerra e permitir ao Irão que passe formalmente a controlar a navegação no Estreito de Hormuz. É uma das grandes linhas vermelhas para Donald Trump. É absolutamente impensável. Senhor Embaixador, então quem é que partiu mais fragilizado para esta primeira fase de negociações? O Irão ou os Estados Unidos? Ambos têm aspectos positivos e negativos. Enfim, os Estados Unidos têm uma vitória militar evidente, não é? Uma vez que parece que o Irão tem, segundo diz o Sr. Trump, a marinha destruída, a aviação, o exército, etc. Agora, de facto, o Irão conseguiu e consegue gerir muito inteligentemente, a meu ver, o seu enquadramento nesta especificidade tão grande que é o Médio Oriente. E conseguiu gerir uma narrativa que, apesar do desaire militar, lhe está a dar algumas vantagens a esse nível, ao nível do posicionamento político, digamos assim. Mas, enfim, nós já vimos quase tudo, como se foi aqui muito bem retratado, já aconteceu quase tudo no Médio Oriente. De facto, a questão do Estreito de Hormuz não podia ser um motivo de distração da parte americana e parece que não estava nos planos. E, portanto, e como já aconteceu quase tudo no Médio Oriente,
é de facto, tudo isso tem que ser tomado em conta e há todo um historial que evidentemente tem aqui implicações. Agora, quanto a mim, o que nós temos que olhar é um pouco para a frente e ver, enfim, com base nisto tudo, nesta situação tão complexa, quais são as saídas possíveis. E em qualquer negociação, e para gerar essa dinâmica de que eu falei, começa sempre pelas coisas mais fáceis, pelos aspectos mais fáceis. E daí que hoje o dia terá sido dedicado a questões muito técnicas relacionadas com o cessar-fogo. Mas um outro aspecto que pode avançar é, por exemplo, a troca de prisioneiros. É normalmente a questão mais fácil, digamos assim, de abordar. Há prisioneiros americanos no Irão e há pessoas detidas, iranianos detidos nos Estados Unidos. Enfim, se quisermos nos pôr aqui a adivinhar, não é fácil adivinhar nestas circunstâncias, mas poderá ser uma hipótese de criar essa tal dinâmica. A outra é um acordo de mínimos, que seria, enfim, uma abertura parcial para já nesta primeira fase do Estreito de Hormuz. Vimos, aliás, essas notícias de que havia um barco americano que estava a fazer a desminagem, e tentar encontrar aqui uma maneira de equilibrar algumas cedências, mas enfim, abrindo parcialmente o estreito, que é uma questão absolutamente fundamental para os tais cerca de 900 navios que se encontram retidos na zona à espera de poderem passar, e que isso fosse de alguma maneira compensado com uma libertação de alguns ativos financeiros do Irão. Enfim, é uma hipótese. São hipóteses várias que se podem levantar, mas, enfim, a delegação americana também terá as suas próprias sugestões, mas alguma coisa tem que ser feita para criar um ambiente de verdadeira negociação. O fator tempo em qualquer negociação é sempre muito importante, mostrar à outra parte que o tempo não joga a favor dela. Isso pode ser um elemento de pressão, mas evidentemente que concordo plenamente que reparações de guerra aqui não se vão aplicar. E o Sr. Embaixador levantava algumas hipóteses. Eu vou levantar outra possibilidade da NATO, que está a analisar como pode contribuir para a segurança do Estreito de Hormuz. Mas, Filipe, Trump ameaçou sair da NATO. Os norte-americanos gostam da aliança. Em que momento é que Donald Trump se encontra nesta altura? Isso está, sem dúvida... Peço desculpa, já coloco a questão, mas estamos a ver uma publicação por parte de Benjamin Netanyahu a dizer que Israel vai continuar a lutar contra o regime de terror do Irão e vai então continuar a levar a cabo estas ofensivas contra o regime terrorista do Irão. E, portanto, é a última informação por parte de Benjamin Netanyahu numa altura em que a primeira fase das negociações em Islamabad, no Paquistão, entre os Estados Unidos e Israel se concretizam. Portanto, Filipe, até já coloco a minha questão da NATO, mas acho que sem dúvida que esta declaração de Benjamin Netanyahu é muito mais pertinente nesta altura, a dizer que vai continuar os ataques e a lutar contra o regime de terror do Irão. Portanto, confirma-se que há muito mais pressa por parte de Donald Trump em terminar este conflito, tem eleições intercalares em novembro, do que Benjamin Netanyahu, que também tem eleições nos próximos meses. Olha, se me permite, aproveitava para dizer duas coisas, já que estamos todos aqui a ler o post. Eu até diria que a parte importante deste post é ali, vírgula, ao contrário de Erdogan. Portanto, repare que neste post Benjamin Netanyahu atira-se ao presidente turco, a Turquia, que é um membro da NATO e que faz parte, é uma das superpotências sunitas do Médio Oriente e daquela zona do grande Médio Oriente, a Ásia Central, e estas negociações são em Islamabad. Mas Islamabad conduz estas negociações com as outras grandes três potências sunitas da região, o Egito, a Arábia Saudita e a Turquia, sendo que o Paquistão tem um acordo de defesa mútua desde o ano passado com a Arábia Saudita, essa sim o grande rival do Irão. E a questão eleitoral era o meu segundo ponto. A questão eleitoral aqui acho que é muito diferente para ambos.
Acho que Donald Trump passará a estar preocupado a partir do próximo mês com a inflação e com os problemas dos Estados Unidos da América em aumento do custo de vida dos seus cidadãos. Houve um momento de aumento da inflação e do custo de vida com uma espécie de inflação importada, uma espécie de IVA sobre o consumo, com a guerra tarifária que Donald Trump lançou com todo o mundo. Os Estados Unidos são um país que precisa de importar porque consome mais do que produz, tem um déficit de produção e isso depois reflete-se no preço aos consumidores. E agora também sobre os produtos petrolíferos, no fundo esta inflação da gasolina. Estamos no tal limiar dos $4 por galão norte-americano, que é 3,8 litros. Quer dizer que estamos nos 90 cêntimos de euro por litro e os americanos acham que isso é muito, quem nos dera. Mas nos Estados Unidos isso é muito. E, portanto, há estes problemas da inflação, há estas eleições, como falou em novembro, digamos assim, para simplificar, eleições legislativas, em que é eleita toda a Câmara Baixa do Congresso norte-americano, a Câmara dos Deputados, e é eleito 1/3 do Senado, que tem mandatos de 6 anos. Há eleições a cada 2 anos. Corre o risco de Donald Trump perder o Senado e a Câmara dos A Representantes? Câmara dos Representantes é bastante provável que perca. O Senado é tendencialmente republicano, porque como é um sistema paritário em que cada Estado, independentemente do seu tamanho, tem 2 senadores e há mais pequenos Estados mais conservadores, é naturalmente favorável aos republicanos. Mas a margem é muito curta e vão a jogo 35 senadores, 22 republicanos e 13 democratas. Portanto, os senadores, há mais senadores republicanos que vão a jogo, portanto, os republicanos têm mais lugares para defender. Benjamin Netanyahu parece ser ao contrário. E nós temos visto que Benjamin Netanyahu, que aproveito para salientar, vamos ter amanhã eleições na Hungria e fala-se muito nos 18 anos acumulados de Orbán como primeiro-ministro à frente da Hungria, é o mesmo que Netanyahu à frente de Israel, também já vai com 18 anos acumulados como primeiro-ministro. E há uma opinião, que eu não subscreveria, mas que acho que devemos tomar em consideração, que Benjamin Netanyahu parece querer sempre uma frente de guerra. Até porque a paz provocará provavelmente uma mudança política, eventualmente uma saída do cargo de primeiro-ministro, eventualmente um confronto com os processos judiciais que sobre si podem pender. E, portanto, eu acho que há 2 opções de política interna completamente diferentes entre Trump e Netanyahu e que isso explica grande parte depois da projeção da sua política externa. Filipe Santos Costa e Sr. Embaixador, muito obrigada aos dois pela vossa companhia.